Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Ontem eu vim trabalhar e recebi a triste notícia da perda de um grande amigo. Uma pessoa que nos anos 80 eu admirei muito, era um ícone na época. Uma pessoa que muitos olhavam, se espelhavam, admiravam. Araújo Huck, Luiz Araújo Huck, e malhava na Reviduti ali em Copacabana, era uma academia de marombeiros, e eu lembro que eu treinava na Pedro Aquino, na Ministro Pinheiro de Castro, uma academia normal, hoje seria uma academia fitness, né, de musculação, e chegaram para mim e falaram: você já conhece a academia que tem dentro da galeria? Rapaz, só tem cara grande, só monstro. E eu, na época, com 15, 16 anos, fui lá dar uma olhada. Quando eu cheguei lá, eu caí para trás. Primeiro, pelo tamanho da academia, que era uma academia enorme, gigante. Segundo, não só pelo tamanho, mas só tinha monstro lá dentro. Só cara grande, cara enorme. Olha, parecia uma academia americana, estilo Gold's Gym. Ou, enfim. E aí eu entrei, comecei a malhar, comecei a olhar para aqueles monstros, né, aquelas pessoas enormes, Huck, o Mister, o próprio Juarez, né? Enfim, quem é do mundo da maromba aqui do Rio de Janeiro, das antigas, conhece. Pessoas enormes, monstros. E aí de lá para cá surgiu uma amizade, uma admiração, e quando foi agora nos anos 90, nós nos reencontramos novamente, perdemos contato. Ele foi para os Estados Unidos, voltou, ele fazia os Trapalhões, o Huck dos Trapalhões, o primeiro Huck dos Trapalhões, o Araújo que fez, e aí ele acabou indo para os Estados Unidos, passou uma temporada lá, voltou para o Brasil, e aí depois nós nos reencontramos nos anos 90. Ele sofreu um acidente de carro, e no acidente de carro ele quase morreu, se arrebentou todo, se quebrou todo, e foi ali onde ele teve um encontro com o Senhor. E aí o que mais me chama a atenção, aonde você quer chegar com toda essa conversa, é que quando ele abraçou a fé, o testemunho dele foi explorado pelas igrejas. Começaram a explorar. Huck dos Trapalhões vai pregar hoje, Huck dos Trapalhões vai trazer a palavra, Huck dos Trapalhões. E aí começaram a usar o Araújo para poder trazer pessoas, chamar pessoas para o culto, fazer aquela propaganda, enfim. E aí, pela misericórdia do Senhor, Deus começou a usá-lo de maneira sobrenatural. Ele conversando comigo, ele falou que ele era usado na cura, na libertação, na revelação. E aí começou a viajar de um lado para o outro, viaja para um lado, viaja para o outro. E aí começaram a deixar ele na mão, no momento que ele mais precisava, deixaram ele na mão, davam uma oferta para ele, aquela oferta cala a boca, aquela ofertinha um pastel, um caldo de cana, e enfim, irmãos. E aí chegou um ponto que ele foi desanimando, porque ele percebeu que ele estava sendo explorado pelo sistema religioso evangélico. E quando o baque final foi quando o filho dele morreu. O filho dele morreu, veio a óbito, e ele precisou de recurso para poder enterrar o próprio filho. Quando ele foi buscar esse recurso na igreja, a igreja não pôde ajudá-lo, ou não quis ajudá-lo. E aí ele, desesperado, o que ele fez? Ele voltou aos contatos antigos que ele tinha da Rede Globo, voltou para a Rede Globo, ligou para os contatos dele e prontamente atenderam ele. E ele pôde enterrar o seu filho. Sabe, irmãos, o que mais me dói é que depois disso ele abandonou a fé, ele abandonou não a fé em Cristo, mas a fé na igreja, sabe, no sistema, sabe? E aí ele começou a correr atrás da vida dele para sobreviver, enfim, se afastou.
nós nos reencontramos, ele estava realmente tentando voltar, mas a decepção foi tão grande que ele não quis mais. Ele não quis mais. A única coisa que ele fazia era frequentar a igreja. Então ele frequentava a igreja, frequentava os cultos, mas ele não havia reassumido aquele posicionamento que ele tinha com Deus na chamada, né? Aquela posição que ele tinha diante do Senhor. Nós conversamos na semana passada e eu falei com ele algumas coisas, as duas últimas vezes que nós conversamos. Eu falei com ele algumas coisas e, enfim, não sei se ele acatou aquilo que o Espírito me direcionou para falar para ele, mas eu sei que ontem foi um dia muito triste, muito triste. E aonde eu quero chegar com isso? É que nós estamos vendo vídeos, né, de pessoas, pregações de pessoas que estão denunciando o sistema que existe no nosso meio. E é bastante ruim quando você priva, né, quando você zela pela palavra, zela pelo ensinamento, e as pessoas não querem saber de serem ensinadas, não querem saber, as pessoas não estão nem aí para serem ensinadas. Tanto é que as escolas dominicais estão aí esvaziando. Se você for em cultos de doutrina, fica pior ainda, né? A coisa piora. Cultos de ensinamento, meu Deus. Trabalhos de círculo de oração, piorou mais ainda. E aí eu me pergunto, aonde que a igreja está chegando? E aí os pastores, né, entre aspas, pagam 8 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil para a pessoa ir pregar, porque é uma pessoa famosa, porque tem nome, né? E aí, sendo famoso, a igreja vai encher, e aí a arrecadação vai ser maior. Então, aonde que a gente quer chegar? Aonde que as pessoas querem chegar com isso? Qual é o evangelho que está sendo pregado? Não é o evangelho que eu conheço, não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho de Pedro, não, de forma nenhuma. E aí eu vejo cantores recebendo fortunas para louvar, eventos onde você paga para poder ir, congressos onde você paga para poder ir. Gente, misericórdia. E aí nós que somos missionários, eu digo porque pela misericórdia o Senhor me levou para o campo missionário, nós que somos missionários, sabemos o que é, irmãos, ir para o campo missionário sem recurso, ir para o campo, orar a Deus, para Deus tocar em alguém, para essa pessoa dar uma oferta, para você poder comprar alimento. Tem gente que não sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei, porque eu passei por isso com a minha família. Você orar, ir no monte, fazer campanha, para que Deus toque alguém com recurso, para que essa pessoa dê uma oferta para você poder comprar alimento. Eu passei por isso. E aí o que acontece? A obra missionária perde. Porque eu vejo igrejas falando de obra missionária, igrejas fazendo culto de missões e não tem missionário nenhum no campo. Não abençoa ninguém, não envia ninguém, não mantém ninguém. As igrejas incham, o dinheiro vai sei lá para onde, né? Principalmente para o bolso de pastores que andam com seus carrões, aviões, carros blindados, seguranças. Ah, irmãos, misericórdia. E aí o que aconteceu? O Araújo saiu daquilo que Deus tinha com ele, porque ele cansou de ser explorado. Cansou de ser explorado. E aí eu saí daquilo que Deus tem comigo, que é o campo missionário, porque a gente cansa. A gente cansa, irmãos. Sabe, a gente cansa de ter que ficar falando com um, falando com o outro. E aí você é obrigado a gravar um vídeo. Olha, eu estou aqui, eu estou orando. Olha, eu estou fazendo campanha. Sabe, aquele apelo, fazendo propaganda de si mesmo, para que a pessoa seja tocada e abençoe você, abençoe missões, abençoe a obra. As pessoas não querem ir. Missões se faz orando, indo e contribuindo. Só que as pessoas não vão mais. Orar também quase não oram. E diga mais ir. Não vão, irmãos. Não querem mais saber de alma, cuidar das pessoas, de ir atrás das pessoas, de zelar. Não querem mais saber. A Bíblia está se cumprindo, o amor está se esfriando. E eu vejo a obra do jeito que ela está. Então, irmãos, isso é mais um desabafo, sabe?
desabafo porque hoje eu trabalho, graças a Deus o Senhor abriu a porta, sabe? Nós voltamos do campo missionário em 2021, foi um período muito difícil, mas o Senhor nos sustentou. Então hoje eu trabalho, eu tenho meu emprego e faço um bico, né, também. Fora o meu emprego, eu ainda faço um bico para aumentar a renda, mas infelizmente o que eu queria hoje era estar no campo missionário. O que eu queria hoje era estar vendo o que eu vi no campo missionário, que você não vê nas igrejas mais. Nós vemos cura, libertação, milagres. Deus fez, sabe? Eu gostaria de estar vendo isso. Mas infelizmente, irmãos, devido à condição econômica, né, nós temos que trabalhar para sustentar a família. Então, sabe, eu queria fazer um apelo para que você se conscientize, né, para que você pare e analise, faça um reset, sabe, na sua vida espiritual, na condição que está a sua igreja, a condução da sua igreja, quem está conduzindo a sua igreja, como está conduzindo, onde você está, se você está verdadeiramente no verdadeiro evangelho. As pessoas falam muito de desigrejados. Ah, que você tem que congregar. Você tem que congregar. Tem que congregar aonde? Aonde você tem que congregar? Sabe, num lugar onde você fica vendo determinadas coisas acontecerem. O que eu mais tenho são amigos, pessoas que eu conheço que estão decepcionadas, arrebentadas emocionalmente, por causa de pastores, por causa de líderes egoístas, egocêntricos, narcisistas, né? Porque não dão valor ao obreiro, não dão valor à pessoa que está ali se matando pela obra, exploram, suga a pessoa. Então, sabe, está muito difícil, está muito difícil. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor nos abençoe, que Ele continue nos sustentando, que Ele continue nos dando graça. Sabe, temos feito campanha, temos orado no nosso canal. Não quero aqui ficar fazendo propaganda do canal, não é isso, mas é um meio de nós sobrevivermos espiritualmente. É um meio de nós estarmos ali gerando, sabe, espiritualmente alguma coisa com o Espírito Santo, porque está difícil, irmãos. Está difícil, a igreja não é mais como era na época que eu me converti. Sabe, muita coisa mudou. A carnalidade tomou conta de uma certa forma que, sabe, para a gente jejuar, para a gente orar, para a gente buscar, você tem que fazer um esforço sobrenatural para isso. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue. Então, só misericórdia. Oremos por uma mudança, oremos por um avivamento, oremos para que o Senhor limpe a sua casa, limpe os altares, limpe a igreja, porque Ele ainda é o dono da igreja. Deus abençoe a tua vida, perdoa esse desabafo, mas tem horas que a gente tem que desabafar, sabe, colocar para fora, porque está muito difícil, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus, fique na paz.